Voltamos com o segundo bloco do seu programa Bem-Estar Criança. E hoje, o Amor Exigente aqui vai ser curto o espaço de tempo, viu? Segundo mês, fevereiro, qual o tema em discussão? Aí nós vamos correr, né, Tadeu, para tentar fazer os 12 princípios, né? Mas pais e filhos não são iguais. Fevereiro. A grande confusão, né? Os pais e filhos não são iguais. Mas meu filho tem que ser meu amigo, né? O filho pode até escolher o pai como amigo, tem que jogar né? futebol, porque ele tem que ser jogador de futebol, tem que fazer direito, porque meu avô, o avô dele era advogado e quer impor no filho essas situações. E não respeita essa dificuldade que cada um tem, né? E no terceiro mês, que já vamos pular para março, nós vamos falar dos limites. Os limites emocionais, os limites físicos, cognitivos, né? E até os limites financeiros. E aqui a gente brinca com a família, que ela vai lá, ela compra um tênis de R$1.000 para o filho, parcela lá em 24 vezes e ela não mede os limites. E esse tênis, quando ela vai ver, ela está jogado lá. E aqueles limites emocionais, que os pais não parece que são super-heróis, né? E o único que foi super-herói usou cuequinha por fora, não tem, é só no quadrinho de revista, né? É verdade. E lá no quarto princípio nós vamos ver, pais também são gente. Poxa vida, a gente brinca até no público, mas eu sou gente? E aí quando você pergunta isso para aquelas famílias, elas realmente não se tornaram gente. Elas perderam essa noção do que é ser gente. As mães já não vão mais a um cabeleireiro, já não passeiam mais, já não tem mais uma relação amorosa com a família. E aí nós vamos partir para o quinto princípio, que é o comportamento. Que nós já falamos aqui, já citamos sobre o comportamento. Mas a culpa, um dos grandes princípios, Tadeu, que é trabalhado no Amor Exigente, é a culpa. As famílias a culpa entra em que mês? No sexto mês do Amor Exigente, tá? E aí depois você troca culpa por responsabilidade, as pessoas se fortalecem. E aí os 6 primeiros princípios do Amor Exigente é para a pessoa se identificar. Identificou-se, viu que não é culpado, que realmente tem uma relação, ela vai trabalhar uma tomada de atitude. Então, quando a família já está preparada, ela toma uma atitude. Que atitude tomar com essa jovem? Mas será que dá tempo esperar 6 meses em Amor Exigente para tomar uma atitude? Não, as famílias começam a perceber já nas primeiras reuniões que os modelos da família mudou e que ela está tomando atitudes simples e que os jovens já estão começando a conviver melhor. Os jovens já estão começando a participar mais da família. E a droga, que era o grande problema, porque não é do Amor Exigente, não é só fala só de droga. Sim, são relacionamentos, são relações familiares. É relacionamentos. Se as pessoas esquecerem aquela substância que o jovem usou mesmo, qual a dificuldade que ele tem é de relacionamento. Então, quando a família realmente se fortalece para isso e toma uma atitude para ajudar, mas ela gera uma crise. Então a mãe, muitas vezes, tem mães que chegam lá no grupo que tomam uma atitude de não lavar mais a roupa do jovem, né? De não dar mais dinheiro, né? De começar a ter horários de disciplina dentro de casa. Ele gera uma crise. Será que as famílias estão prontas para essa crise? Então essa vai lá já no 8º princípio do Amor Exigente, 7º princípio do Amor Exigente, que é a crise, né? Então, de uma crise bem administrada, a possibilidade de mudança nesse comportamento. E o grupo vai se fortalecendo. E aí você vai discutir o que o grupo de auto e mutuajuda, já no 8º princípio, né, que eu não quero me perder, no 8º princípio, o grupo do auto e mutuajuda fortaleceu ela. Qual a importância do grupo? O que ela está fazendo na comunidade dela enquanto grupo social? Ela está realmente levando para a comunidade dela? É importante, já que ela recebeu ajuda, porque o Amor Exigente é receber e dar ajuda. Sim. Né? E você vai trabalhar o 9º princípio do Amor Exigente, né, que vai falar de cooperação também no 10º princípio, que aí no 10º princípio ele vai dizer a família, a cooperação repousa não só na convivência, e sim na cooperação. A família tem que cooperar. O esposo que adora deixar a toalha jogada lá no banheiro, não é o seu caso, você não é casado ainda, né, Tadeu? Eu sou solteiro. Você é solteiro. É minha mãe que... Mas o câmera ali deve ser casado, ele não deixa a toalha molhada no banheiro, ele estende para a esposa, né? A cueca também não fica jogada? Não fica jogada, a esposa não precisa pegar, né? Então as mães começam a se perceber que o filho joga tênis de um lado, joga cueca de outro, né? E ela sai arrumando tudo isso. O jovem já não sabe o que é arrumar uma cama. Então, com essa cooperação, a família começa a viver melhor. A mulher começa a viver. As relações familiares começam a melhorar. E você vai lá já no 11º princípio, que nós vamos iniciar agora, já em novembro, exigência e disciplina. Não é preciso ser um sargentão, não é preciso bater no filho para que ele compreenda que ele é amado, porque ele é fruto de uma relação de amor. Por que nós temos que bater no ser humano para educar?
Só no nosso país que se discute tanto isso, né, Tadeu? É, Quando agora trouxeram a lei da palmada, né? Quanta crítica, né? verdade. Mas no meu tempo eu bati, ainda tenho que continuar batendo. Por que essa ignorância de Raízes ser humano? culturais, né? Raízes Veio lá culturais. da época da escravidão. E eu não escravo largo, era- tá? É. Eu casei com isso, né? É. E tem a gente, né, que a gente brinca no grupo, que tem tantos problemas, que se chegar alguém para resolver, ela briga, né? Casou com os problemas. E casou com as suas heranças sociais. Casou com a ignorância. Então nós vamos promover essa exigência e disciplina sem violência. E no 12º princípio do amor exigente, Que é em dezembro, que é em vem dezembro, Ano Natal, novo, vamos começar a vida nova. vamos falar do amor. Um amor que exige, que educa e que respeita. E esse é o amor exigente. Os 12 princípios. Os 12 princípios. Mas é trabalhado também o princípio ético. E no princípio ético é trabalhado a espiritualidade em amor exigente. A espiritualidade que é a provocar na pessoa o se reconhecer e saber que ele tem um poder superior que pode o auxiliar. E ali você fortalece as suas relações espirituais. Então a espiritualidade é trabalhada e a pessoa sempre no grupo nós provocamos que a pessoa lê um texto, seja um texto bíblico ou um texto de um livro que ele leu, e isso é discutido no grupo. Então a espiritualidade é tratada. E lá nos grupos nós temos pessoas de todas as etnias religiosas. Realmente é todos respeitados e todos são acolhidos. Bacana. E você tocou em pontos importantes aí, né? Hoje a gente vê uma sociedade, eu lá no Conselho da Praia Grande atendo muitas famílias, tanto da classe mais rica quanto da classe mais humilde, e a gente nota que, lógico, o pai e a mãe precisam trabalhar hoje, né? Sim. Hoje o casal tem que trabalhar para sustentar os seus filhos, né? Eles se apegam nisso. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. Aí a mulher fala, ainda chega em casa, preciso lavar, preciso cozinhar, preciso arrumar a casa. O maridão, se não vai pro bar, ele recrimina às vezes o filho que fuma maconha e tal, mas ele vai pro bar tomar uma sua cervejinha com os amigos, ou se não senta no sofá para ver o jornal e deixa a mulher ser escrava. E cadê os filhos nessa situação toda, né? Ninguém conversa mais com os filhos. Hein? Ah, não, conselheiro, mas ele está na melhor escola da cidade, tem o tênis, tem o computador que ele quer, tem o videogame que ele quer, mas isso não é dar educação para o seu filho. Mas se você Não é? perceber E nas inverter os raízes, seus valores, as raízes culturais, os pais, eles E aí eram depois muito... não sabe onde eu errei. Onde eu errei? Os pais eram monossilábicos, né? Muitos pais, eles não tinham o contato físico com os filhos, né? Isso tudo está se mudando. A sociedade é uma mutação. Por isso que o grupo de auto e mutuajuda discutindo passa a se perceber. Hoje o que, é que o jovem quer? Está no colo mesmo do pai, é o abraço, é o beijo, não é? A gente brinca que uma das questões das raízes culturais que tem que ser resgatado, né? E muitos pais voltam a resgatar, e aí eles falam, mas no meu tempo, né? No meu tempo deles davam bênção, né? Benção meu pai. E qual era a resposta disso? Deus te abençoe, né? E ao longo do tempo isso foi substituído. E aí, velho, como é que tá, né? É isso aí. Então, essa relação pai tem que ser pai, filho tem que ser filho. Essa mudança de estrutura familiar não pode ser mudada. E no amor exigente você vai resgatar isso. Os valores, alguns têm que ser descartados realmente. O que é que nós vamos descartar? A violência, né? A falta de relacionamento. Então, trabalha, mas o tempo não precisa ser um dia inteiro para conversar com o filho. Sim. Não é? Antes o espaço nas casas, né? O maior espaço nas casas era a cozinha. Ou almoçar junto, ou jantar junto, ou o café da manhã junto, que hoje não tem mais. Mas pode-se resgatar isso. E as famílias colocam como meta no amor exigente esse resgate. E olha, é impressionante como esse retorno é favorável. Um dia na semana se reúne a família ao redor da mesa, pode ser pequena, mas ninguém mais pega o prato e vai cada um para o seu canto. Né? Hoje se tem computador, mas tem que ter, cada um tem que ter a sua liberdade, sim, mas tem que ter o seu momento familiar. E esse momento familiar sem cobrar. Um outro grande preconceito que nós encontramos no grupo, porque é os estigmas e os preconceitos. Né? O jovem muitas vezes faz um tratamento na dependência química numa comunidade religiosa, e lá os pais não praticam aquela religião, mas o jovem escolheu uma outra que os pais não praticam. Cria-se uma guerra. Então, permitir, quando nós falamos de cooperação, cooperar é diálogo. Cooperar é respeitar a escolha do outro. Os pais não aprendem isso, a respeitar a escolha dos filhos.
Quando os pais escolheram o casal, alguém tirou realmente da ideia deles a escolha? Quem foi que escolheu? Então é através dessa escolha que os pais têm que respeitar a escolha dos filhos. Mesmo a escolha que ele teve de fazer uso de alguma substância. Os pais, quando estão preparados, vão pegar o filho, não pôr para fora de casa, mas permitir que ele escolha, apresente a família e apresenta a sociedade, apresenta a rua. Ele tem que fazer a escolha dele. E o que ele escolher, os pais têm que assumir embaixo. Quando o pai e a mãe não dão o colo, não dão o carinho, o filho acaba encontrando no amigo, suposto amigo, né? Ou uma namoradinha, ou um namoradinho, né? No caso das meninas. E lá ele vai ter esse afeto, esse carinho, essa conversa que às vezes não tem em casa, não é? É assim. E por isso que o Amor Exigente, o que é que ele provocou? Lembra lá no início, na entrevista, quando eu falei da história do Amor Exigente? Quando aqueles pais que escreveram esse programa, eles eram terapeutas, que eles convidaram a família das filhas para fazer o conjunto de pessoas. E hoje a grande crítica, não anda com aquele jovem. Mas quem escolheu o amigo foi o filho. Por que não chamar esse jovem para o seio familiar e fazer um intercâmbio? Conhecer a família do filho. Porque muitas vezes essa família também precisa de ajuda. Mas o que é que nós fazemos? Afastamos. Então as famílias afastam e criticam, né? Hoje é muito fácil apontar, né? Você está andando, ele é mau elemento, ele é mau companhia. Quem é a mau companhia realmente? Por que nós temos que criticar, nós temos que ser tão preconceituosos? E outro dia, dando uma palestra numa escola que tinha soltado uma bomba, eu coloquei isso. Né? Todo mundo mais levantando a mão, criticando, querendo que achasse os culpados, que condenasse os culpados. Eu falei, mas não é bem assim. Quem vai fazer esse trabalho é a polícia. Acho que aqui a gente está numa reunião de ajuda. Porque o que fez isto é amigo do teu filho, né? E na tua família deve ter alguém com algum problema, né? Porque coloca sempre como problema. Hoje não tem família 100% saudável, infelizmente. Todos nós temos problemas, né, a ser resolvidos. Se eu não tenho na minha, eu tenho na do meu amigo, que a gente deve compartilhar porque ele estuda na mesma escola, convive no mesmo bairro que eu. Eu não devo discriminar, não é isso? Não. Eu, quando eu for fazer algumas palestras na escola, eu digo para aqueles professores que eu deveria ter sido aluno deles. Porque eu, se hoje sendo avaliado como aluno, eu fui o pior aluno, Tadeu, que pôde existir. Teto de escola para mim era a sala de aula, né? Eu só vivia caindo dos dias. Mas veja, isso é próprio da criança, é próprio do adolescente, a descoberta. Mas eu tinha pais que, ao invés de me machucar, me colocava no colo e dialogava. E hoje eu carrego o fruto desse carinho com os meus filhos, com meus netos e até com os filhos dos outros. Porque eu tenho esse líder espiritual do Amor Exigente, o Haroldo Hans, o padre Haroldo Hans. Ele, quando ele termina uma entrevista, ele diz: cuide das minhas crianças. O que é que nós estamos fazendo para cuidar das nossas crianças? Nós queremos mandar para a casa do menor? Nós queremos chamar o conselho tutelar? Será que vamos resolver? E você, pai que nos ouve, que nos assiste, estamos cuidando realmente das nossas crianças? O papo tá bom demais, vamos ter que fazer um outro programa aí para trazer o Fernandes novamente para continuar a conversa, porque esse, Fernandes, infelizmente, terminou. Não sei se, pessoal, você pode passar algum telefone de contato para, de repente, alguém que queira formar grupo. Se você lembra o endereço aqui do pessoal, onde tem grupo em Santos, São Vicente, Guarujá, enfim. Rapidamente, que já o nosso horário foi. Foi, né? Bem, acessa o site www.amorexigente.org.br. Lá tem os grupos que você pode acessar. É fácil, www.amorexigente.org.br. Lá encontra todas as informações. Todas as informações. Ou no link do Google, né? Só colocar Amor Exigente e você vai ter o acesso. Obrigado pela sua presença. Foi um programa muito rico hoje de informações, com certeza, para as pessoas que nos assistiram, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Parabéns Tadeu. pelo trabalho, viu? Obrigado. Obrigado, gente, pela sua audiência. Obrigado aí pelo carinho, né, de estar sempre acompanhando o Bem-Estar Criança. Retornaremos na próxima semana com mais um tema em discussão aqui no Bem-Estar Criança, no seu canal Net Cidade. Valeu, tchau!